pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo hoje a partir de uma referência mandada pela editora WAC, com algumas perguntas que eu gostaria de responder para vocês, falando um pouco de educação e, no caso do tema de hoje, a criatividade. A primeira pergunta é: a revolução positiva na educação pode ser feita a partir da criatividade? Sem dúvida que pode. Mas nós temos que entender o porquê que a criatividade tem esse poder revolucionário, se é assim que a gente pode chamar. Quando a gente fala em revolução aqui, a gente está falando em uma mudança extrema, em uma transformação. Uma transformação, no caso, cultural. Quando a gente fala que a criatividade é uma mola propulsora de uma revolução cultural na escola, nós estamos dizendo que a criatividade é algo transversal, que pode mudar completamente a nossa praxis, ou seja, a forma com que nós ministramos as nossas aulas, a forma com que a gente relaciona o conteúdo com a vida dos educandos. E a criatividade, mais do que uma valência transversal que pode deixar nossas aulas mais atraentes, ela tem um fator que é o grande diferencial desse século, que é a potencialidade de eu criar novas referências, novas saídas. Num mundo onde as máquinas repetem, num mundo onde quase tudo já foi inventado, está no pensamento criador, no pensamento lateral, no pensamento divergente, a revolução que nós humanos podemos fazer nesse tempo em que as máquinas são tão capazes e tiram tantas vagas de tantas pessoas. E a escola que efetivamente forma o futuro tem que formar também alguém criativo, porque esta é a valência do novo século. A criatividade está para a educação como a memória estava há 50 anos atrás, ou seja, uma ferramenta indispensável para que alguém tenha colocação e sucesso no mundo do trabalho, no mundo do futuro, nessa nova era. A segunda pergunta é: como podemos ajudar o educador a entender o que é criatividade na escola, ou seja, no contexto escolar? O conceito de criatividade, ele é um conceito que permeia muitas áreas, da psicologia, à educação, aos recursos humanos, à economia. Portanto, em cada uma delas, é comum que a gente enxergue ou ouça um conceito diferente. Mas, basicamente, a criatividade nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de gerar novas ideias. Ela não está vinculada ao meio sociocultural que você se desenvolve, mas principalmente às vivências que você tem. Se nós formos pegar na economia, ele vai dizer que a criatividade é aquela que soluciona problemas, a capacidade de solucionar problemas, de gerar produtos, de criar coisas novas. Se eu for para a área da psicologia, é a capacidade de nós gerarmos as nossas emoções e delas produzirmos ideias e podermos criar algo novo. Todas as referências se referem sempre a essas duas palavrinhas, criação e novo. Ou seja, a criatividade na escola é a capacidade que os alunos têm de gerar novas ideias. Mas não nasce no ato criador, não se desenvolve a criatividade com criatividade. Se desenvolve criatividade desenvolvendo as competências que formam a mente ou que capacitam a mente a poder ter esse pensamento lateral, esse pensamento divergente, conceituado como a base do ato criador. E quais são essas atividades, Max? São simples, são atividades que valorizem a curiosidade. Se eu quero desenvolver a criatividade dos meus alunos, eu tenho que ter uma escola que valorize a curiosidade, que valorize a imaginação, que valorize a tomada de decisão, que valorize a autonomia. E são a partir destas valências e dessas competências que eu formo a tal mente criadora ou a capacidade de gerar novas ideias. Então, na escola, ou uma escola que efetivamente desenvolve a criatividade, é a escola que valoriza a curiosidade humana. Diz assim: de que forma é possível explorar o universo criativo das crianças para ampliar tanto o potencial do pensamento infantil quanto a capacidade criadora de cada uma delas? Quando a gente fala em educação infantil principalmente, se nós queremos efetivamente valorizar o universo infantil, nós temos que valorizar a imaginação. Por isso o jogo do faz de conta é tão importante na infância. Por isso a dramatização, o jogo simbólico, a atividade com fantoches, com fantasias, a construção de histórias, a hora do conto, são construtoras do universo infantil. Por isso que as múltiplas experiências são fundamentais. Então, uma escola infantil que queira efetivamente valorizar esse potencial da criança tem que valorizar a imaginação.
E para isso nós contamos com muitos aliados. São os contos de fadas, são os personagens que giram em volta da infância, são os personagens da TV, são as fadas, os monstros, os carros, os super-heróis, são os bonecos que eles trazem. Todas essas coisas podem ser muito estimulantes para o desenvolvimento desse universo infantil e do potencial criador. Essa pergunta é interessante. Como a informática pode ser usada a favor da criatividade infantil? A informática deve ser usada sempre na educação desse século. E não porque é moda, e não porque é bonito, e não porque agrada os pais ou desagrada, mas porque essa é a linguagem desse século. Não é possível mais conceber um mundo sem a tecnologia. Nós estamos conversando a partir de uma tecnologia. Então é necessário a gente entender que a informática não é uma questão mais de querer, de se acho, se não acho, é uma necessidade. Se nós estamos educando os nativos digitais, temos que oferecer para eles um ambiente que faça com que ele se sinta à vontade, ou seja, se sinta efetivamente dentro do mundo dele. E se ele é nativo digital, o mundo dele passa pelas coisas digitais. E como é que eu uso a informática para desenvolver isso? Valorizando a pesquisa, valorizando a busca, usando as ferramentas de busca, usando as ferramentas autorais que permitem a criança desenhar, escrever textos, oferecendo a ela também as simulações, os jogos, trabalhando até o game de forma educativa. A informática tem um potencial muito grande e cada dia surgem mais sites e mais possibilidades de interação que deixam mais rica ainda o computador dentro da escola. Modernamente, os smartphones e os tablets têm feito uma revolução no universo infantil. Uma criança de 2 anos, ela se apodera de um tablet, de um iPad ou do Android e faz uma revolução, ou seja, consegue efetivamente trabalhar a partir da sua intuição. Então a escola precisa favorecer essa relação e aos poucos valorizar aquilo que interessa para a escola. Ou seja, se eu estou trabalhando com crianças pequenas, eu vou valorizar jogos que estimulem o som, que trabalhem a questão visomotora, que trabalhem os aspectos dela poder se expressar. Uma criança de 2 anos e meio, com a pontinha do dedo, já faz desenhos numa tela de um tablet. Então é necessário que a gente ofereça o uso de uma forma muito intuitiva no início e à medida que eles vão crescendo, nós vamos organizando melhor esse uso, sistematizando e fazendo que a gente possa ter do computador as melhores potencialidades para a aprendizagem, diferenciando que nem nós diferenciávamos a televisão. Há coisas que a gente vê em casa e há coisas que a gente usa na escola.